A aula de hoje é sobre racionalização de denominadores. É um processozinho que vocês usam principalmente no conteúdo de física. A gente utiliza muito o que nós vamos aprender aqui nessa matemática. Mas afinal de contas, professora, por que eu não posso deixar a minha resposta desse jeito? Na matemática nós temos uma máxima. Divisão, né? Quando a gente fala principalmente de divisão, por que não existe divisão por zero? Porque é uma divisão que não existe. Como que você vai dividir se você não tem para quem dividir? Agora aqui a pergunta é a seguinte: eu tenho para quem dividir, porém, como se trata de um número irracional, a gente se faz a seguinte pergunta: bom, essa pessoa que eu tenho ali para dividir, ela não é muito clara, porque o que denomina o número irracional? É aquela divisão que não acaba nunca, de infinitos números decimais, infinitas casas decimais. Então, como aqui a gente não conhece bem para quem que a gente está dividindo, a gente tem que tirar essa raiz sempre que ela aparecer no meu denominador. Todas as vezes que você chegou numa resposta e a sua resposta apareceu uma raiz irracional, lembrando, tá? Só serve para as raízes irracionais, porque afinal de contas as outras têm um número, né? Que você encontra essa raiz irracional no denominador, você obrigatoriamente tem que tirar essa raiz dali. E é isso que eu vou te ensinar nessa aula. Vem cá comigo. Esse é o mais simples, é o primeiro exemplo e é o mais simples. Eu tenho que tirar essa raiz de 3 do meu denominador. E eu costumo brincar o seguinte: o seu problema é a sua solução. O seu problema é a sua solução. O que é isso, professora? Quem está te atrapalhando não é a raiz de 3? Então você vai replicar ela no seu numerador e no seu denominador. O nome disso que eu acabei de fazer é conjugado. Você pega quem está te atrapalhando. Na matemática, o que você faz por um, você precisa fazer pelo outro também. Então você vai aplicar o seu conjugado no número de cima e no número de baixo. Só isso, professora? Até então, só isso, professora. Vamos lá? Então aqui, como que vai ficar? Uai, mas a minha raiz ficou em cima. Tudo bem, mas vamos ver aqui na raiz de baixo? Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu tenho duas maneiras aqui para você poder pensar. Os meus índices, né, são todos quadrados. Você pode colocar esses números aqui dentro, escrever o 3 vezes 3, que 3 vezes 3 vai dar 9 e a raiz de 9 é 3. Tem outro método? Claro que tem. Você não tem a raiz de 3 repetida 2 vezes, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3, você tem raiz de 3 ao quadrado. E quando você tem expoente igual ao índice do radical, eles se cancelam, ou seja, a sua resposta é quem? É 3. Eu quis mostrar para você os dois processos só para você poder ver. Posso usar potência? Posso. Posso usar aqui a regra, que é as propriedades dos radicais, que quando eles são de mesmo índice eu posso colocar todo mundo lá dentro e fazer uma multiplicação só? Pode. O importante é você perceber que quando você faz isso, você tira, tá? Você tira o seu problema, né, que era o seu número irracional do denominador, e ele passou para cima. Para cima pode? Sem problema nenhum. Ali é um número meio desconhecido, continua sendo? Continua. Mas isso só não é aceitável na divisão. Gostou? Depois você pode brigar aí com quem criou essa regra. Tudo bem? Agora olha só, aqui eu tenho um númerozinho de fora e uma raiz irracional. O meu problema continua sendo o 5 raiz de 5, que eu vou aplicar no numerador e vou aplicar no denominador. Só isso? Só isso. Aqui, como eu não tenho nenhum número grande, né? Se eu tivesse um 2, um 3, eu teria que multiplicar por 5, tá? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Mas aqui, como é 1 vezes 5, aqui vai ser o meu numerador, foi de boas encontrar. O que eu posso fazer aqui, professora? A mesma coisa que você teoricamente fez lá em cima, só que a gente tem aqui dois números do lado de fora. Eu costumo usar a seguinte regra: de fora multiplica com de fora, de dentro multiplica com de dentro. Ou seja, então aqui vai ser o 25 e a raiz de 5 vezes raiz de 5 não vai dar raiz de 5 ao quadrado? Ou, se você quiser, né, 5 vezes 5 vai dar a raiz de 25, que vai ser quem? Que vai ser quem? 5. De todo jeito aqui a gente vai continuar acabando no 5. Tenho que fazer essa multiplicação? Claro que tenho. 5 raiz de 5 é igual a 125.
Acabou, só isso. Lembrando que quem está te atrapalhando, você vai pegar quem está te atrapalhando no denominador e aplicar em cima e embaixo. Esse último exemplo aqui, ele é um pouquinho diferente. Aqui, o que nós tínhamos entre o 5 e o raiz de 5? Uma multiplicação. Aqui eu tenho uma subtração. E se eu tivesse uma adição, valeria a mesma regra, tudo bem? Aqui o meu conjugado não vai ser raiz de 2 menos 1. Ah, professora, por quê? Você vai ver, a hora que eu desenvolver, eu preciso que seja oposto, porque eles precisam se cancelar. Mais com menos, a gente se cancela. Então, aqui eu vou aplicar o meu conjugado, porém, o meu conjugado, ele vai ter o sinal invertido do meu problema. Se o meu problema aqui me trouxe menos, o meu conjugado vai ser mais, igual a esse meu problema aqui agora. Se o meu conjugado aqui for mais, aqui vai ser menos. Precisa ser operação oposta. Vai ter outra operação aqui? De jeito nenhum, porque multiplicação já está ali. Então aqui ou vai aparecer um sinalzinho de mais ou vai aparecer um sinalzinho de menos. Agora vamos fazer as contas e você vai ver a importância desse mais com menos. Aqui, pessoal, é como se nós tivéssemos uma equaçãozinha aonde nós vamos fazer a nossa distributiva, tá? Lembrando, né, que aqui eu tenho o quê? Eu tenho sempre, tá, uma multiplicação. Eu tenho sempre essa multiplicação. E toda vez que eu tenho um número na frente do meu parênteses, eu tenho que fazer aqui a distributiva. Vamos fazer em cima primeiro, porque em cima é bem mais fácil. 3 vezes raiz de 2 vai dar 3 raiz de 2. 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. Tudo bem o meu numerador? Agora o denominador eu vou fazer bem devagar para você entender. Não vou nem fazer aqui, vou fazer aqui embaixo para você acompanhar o passo a passo. Tenho que multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Ou seja, a minha distributiva aqui, todo mundo multiplica todo mundo. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu vou ter a minha raiz de 2 ao quadrado, sem problema nenhum. Raiz de 2 vezes 1, eu vou ter apenas raiz de 2. Ah, professora, peraí, tenho que escrever 1 raiz de 2? Se você ficar mais confortável em colocar esse 1 na frente, fica à vontade, mas ele aparecendo ou não, continua sendo raiz de 2. Para mim, tanto faz. Eu prefiro 100, tudo bem? Porque o 1, ele não faz efeito nenhum. Eu já sei que ele está implícito ali de alguma forma. Então, raiz de 2 multiplicou todos os dois termos. Agora, o menos 1 vai multiplicar os elementos de cá. Menos 1 vezes raiz de 2, eu vou ter menos raiz de 2. Lembra que você pode colocar um sim ou não, né? Cada um no seu aí. Agora aqui, o menos 1 vezes o mais 1. Menos vezes mais, menos. 1 vezes 1, 1. Essa é a parte mais difícil e mais complicada da sua racionalização quando é dessa forma. É você fazer essa distributiva aqui sem errar nenhum sinal, sem errar nenhum detalhe. Daqui para frente as coisas vão ficar mais fáceis. Esse expoente cancela com esse radical, fica esse 2. Lembra que eu te falei que você ia entender a importância do seu conjugado ter o sinal invertido? Por quê? Por quê? Aqui você precisa que as suas raízes, que precisam sumir da sua vida, elas precisam ser opostas. Professora, ela não ficou oposta. Refaz porque está errado. Porque esse processo de você aplicar o conjugado aqui inverso é para que aqui esses números sejam iguais, porém opostos. Eles precisam sumir do seu denominador. A sua intenção, desde o princípio, foi sumir as raízes do denominador. Então, aqui eles precisam ser opostos, ok? Por isso as regrinhas lá. E o 2 menos 1? 2 menos 1 quanto é? 1. A minha raiz sumiu do denominador? Sim, professora. Então, o seu processo está correto. Essa é uma aulinha que eu sei que foi complicada. Tomara, se você ficou com dúvida, posta aqui para mim nos comentários, deixa o seu like e até a próxima aula. Acabou, galera!